Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, ao nosso segundo dia da nossa semana catequética. Vocês vão ter que me ouvir mais um pouco, É a segunda de 4, então ainda tem hoje mais 2 dias, tá certo? Conto aí com a paciência de vocês, com a atenção, para que nós mergulhemos naquilo que Deus espera para a catequese da nossa diocese. Quem está aqui hoje que não veio ontem? Levante a mão para que nós possamos identificá-los. Tá bom. Quem veio ontem, diga para essas pessoas, foi bom ou ruim ontem? Foi ótimo. Elas perderam? Eles perderam? Muito bem. Amanhã, então, nós contamos com a presença de todos aqui mais uma vez. Vamos crescer esse grupo. Até quinta-feira, se Deus quiser, vamos permanecer fiéis aqui até o fim. Então, eu gostaria de recordar brevemente o que vimos ontem, para que os demais sejam contextualizados naquilo que nós falamos, tá? Nós falamos que o início da vida cristã, ela começa com um encontro com uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta aos anseios mais profundos do coração dos homens e das mulheres do nosso tempo. É o amor de Cristo que dá sentido à nossa vida. Este encontro pessoal com Jesus é a experiência fundamental que faz de mim um autêntico evangelizador. Tem direito de evangelizar aquele que viu Jesus, aquele que se encontrou com Jesus, aquele que fez a experiência pessoal do seu amor. O catequista é, antes de tudo, uma testemunha do amor de Cristo. Sendo assim, irmãos e irmãs, a base de toda evangelização está em anunciar o querigma, e levar os catequizandos a uma experiência real com Jesus. É por isso que o primeiro ano da catequese, que se chama pré-catecumenato, tem por finalidade evangelizar, colocar os catequizandos em contato real com Cristo. Cada encontro de catequese deve proporcionar este encontro real com Jesus. Terminado aquele tempo de evangelização, os catequizandos recebem então a Sagrada Escritura no segundo domingo da Quaresma do ano seguinte, porque nós falávamos que a catequese, nessa inspiração que nós estamos trabalhando aqui, ela começa não no início do ano, como normalmente as paróquias estão organizadas, mas elas começam depois de um período de inscrições, que é o período da Quaresma, um período de visitação às famílias, que é o período pascal, depois das catequeses familiares com as famílias, e aí sim, no domingo de Pentecostes, nós damos início aos encontros com as crianças. Ontem nós vimos tudo isso, Refletimos sobre a importância desse processo para que a catequese possa produzir realmente frutos na vida nossa e na vida dos catequizandos. Nós vamos agora para o segundo tempo, chamado de catecumenato. Então, o primeiro tempo, pré-catecumenato. O segundo tempo, o catecumenato, que é dividido em 3 fases. O catecumenato é dividido em 3 fases. Hoje nós vamos ver 2 delas, que é a fase da profissão de fé e a fase dos mandamentos e Pai Nosso. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Depois que o catequizando fez a experiência de Deus, esse é o objetivo do pré-catecumenato.
depois de um ano trabalhando com eles, o que nós devemos verificar é se cada criança fez a experiência pessoal com Jesus, se ela se encontrou com Jesus. Agora, vejam a importância de nós termos feito essa experiência primeiro, porque como que nós vamos identificar na vida do outro se nós não a fizemos, não é verdade? Então, ao final do primeiro ano de catequese, perceber se aquelas crianças, aqueles adultos a quem nós estamos evangelizando se encontraram com Cristo. É inegável, né? É impossível não identificar alguém que fez experiência com Jesus. Quando nós estamos de alguém que fez experiência de Jesus, nós sabemos, essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela é guiada de fato por Cristo. Ela é guiada pela palavra de Deus. A fé é o seu principal alimento. É o seu principal alimento. E isso é possível perceber também nas crianças. É possível perceber. Não do nosso nível, no nível adulto, né? Mas dentro da faixa etária delas, é possível perceber a criança que está fazendo a experiência de Deus em sua vida, que está conhecendo Jesus de fato em sua vida. Então, tendo isso, essa experiência sido verificada, nós vamos então para o segundo passo. Qual é o segundo passo? A profissão de fé. Comigo, ontem eu testemunhei para vocês como foi, né, a minha experiência com Deus. Esse segundo passo se evidenciou na minha vida quando eu pedi para os meus pais comprarem para mim um catecismo da Igreja Católica. Esse daqui, inclusive, há 21 anos atrás. Eu tinha 14 anos de idade. E eu disse para os meus pais, eu quero conhecer mais a fé. E eu vi que para conhecer a fé a gente precisa comprar um livro amarelo. Foi um presente dos meus pais para mim, o livro amarelo, o Catecismo da Igreja. Esse daqui, que está aqui nas minhas mãos. O Catecismo da Igreja, ele traz a nossa fé explicada. Então vejam, não é aleatório a escolha da profissão de fé para ser o segundo momento da catequese. É porque realmente, depois da experiência com Deus, é natural dentro do nosso coração desejar conhecer a fé, saber no que acreditamos. Então, o segundo ano da catequese, meus irmãos e minhas irmãs, é para aprofundar na fé, conhecer os artigos da fé encontrados no creio. Então nós vamos refletir, rezar e pedir a Deus que o creio seja encarnado na nossa vida. Então, vejam, a fé, conhecer a fé é fundamental para que aquela experiência inicial de Jesus morto e ressuscitado crie corpo, seja uma fé sólida, seja uma fé viva. Para que a fé continue produzindo frutos, nós precisamos conhecê-la. A fé, ela é uma luz, né? É oportuno que nós tenhamos começado, né, o nosso encontro hoje com a vela, com essa luz, porque a fé de fato é uma lâmpada a iluminar os nossos caminhos, e é ela quem vai nos gerar para a vida eterna. Então, conhecer a fé é fundamental para que nós façamos esse caminho em direção à vida eterna. E aqui eu quero trazer uma curiosidade dos primeiros cristãos. Nas atas dos mártires, né, os mártires, aqueles que morriam pela fé, né, dos primeiros mártires da vida da igreja, o juiz que ia interrogar
o mártir, perguntava assim para ele: onde estão os teus pais? E aí o mártir respondia: o nosso verdadeiro pai é Cristo, e a nossa mãe é a fé nele. O nosso pai é Cristo e a nossa mãe é a fé, porque a fé nos deu a luz para uma vida nova. A fé nos deu luz. Então, irmãos e irmãs, crescer na fé, no conhecimento da fé, é crescer na luz de Cristo. Por isso que esse segundo momento, esse segundo tempo e a primeira fase, ela é identificada pela profissão de fé. A fé no amor pleno. E quem é o amor, gente? É Cristo. A fé em Jesus, na sua capacidade de transformar e iluminar o mundo. A fé identifica no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo o fundamento sobre o qual se assenta a realidade e o seu destino último. O que isso aqui quer dizer, gente? Que tudo na vida do cristão é interpretado à luz da fé. Tudo. Eu não posso viver a minha fé dissociada da minha vida, separada da minha vida. Aquilo que eu professo lá na igreja, eu preciso viver no cotidiano da minha vida. Lá em casa, na minha família, no meu trabalho. Eu preciso ser identificado como cristão, como alguém que tem fé. Como alguém que tem fé. Então, meditar sobre os artigos contidos no creio tem essa finalidade: fazer com que a fé professada se transforme em vida. Em vida. De nada adianta eu dizer que creio se aquilo que eu digo não se traduz em atos concretos na minha vida. Porque, do contrário, as minhas atitudes vão negar e vão tirar todo o crédito das minhas palavras. Perde o crédito. Não tem valor. Não tem valor. Então, refletir o credo quer fazer com que a fé refletida, conhecida, seja impregnada na vida. Então, nós podemos dizer assim, que nesse momento nós estamos aprofundando a experiência inicial do querigma. Aquela experiência que nós falávamos ontem, do encontro pessoal com Jesus, se aprofunda agora em cada fase do catecumenato. E como nós estamos falando no creio, o creio é a oportunidade que nós temos de fazer com que a nossa vida entre em plena comunhão com o Deus vivo, entrar no mistério professado e deixar-se ser transformado por aquilo que estamos falando. Quando nós entramos nessa dimensão, nós passamos a rezar o creio da maneira diferente. O creio, ele precisa me transformar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Crês mesmo? Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Crê no Espírito Santo? Crê na Santa Igreja Católica? Na comunhão dos santos? Mas eu nem sei o que é a comunhão dos santos, padre. Pois bem, esse tempo é o tempo de nós conhecermos cada frase do creio, porque quando nós conhecemos algo, meus irmãos e minhas irmãs,
nós aderimos, nós abraçamos. Enquanto nós não conhecemos a fundo aquele mistério, dificilmente nós vamos aderir a ele plenamente. Quanto mais se conhece, mais se adere. Quanto mais se conhece, mais se entrega. Por isso é fundamental conhecermos a nossa fé. Veja, o catecismo da igreja precisa ser nosso livro de cabeceira. Quem tem o catecismo aqui? Levante a mão para me ver. Isso. Agora, quem estuda o catecismo? Levanta a mão para me ver. Né? Isso é bom, é importante, né? É importante ter o catecismo e ler o catecismo. Padre, é muito difícil. Gente, realmente, às vezes tem algumas expressões, algumas palavras, algumas coisas que dificultam a compreensão. Mas pergunta. Vai atrás. Pergunta para o seu pároco, dá trabalho. Está sendo gravado, né? Dá trabalho para os párocos. Pergunta para os padres. Porque vocês sabem que o primeiro catequista da paróquia é o pároco, né? Ele é o catequista da paróquia. Como o padre não dá conta, né? Porque a demanda é grande, então a missão é compartilhada com vocês. Vocês colaboram com o sacerdote, são colaboradores diretos do padre para a transmissão da fé. Então, procuremos conhecer a fé, porque quanto mais eu conheço, mais eu abraço, mais eu amo, mais eu transmito com segurança, mais eu transmito com amor, com paixão. Eu achei muito boa a oração, viu, irmã? O fósforo, a irmã era o fósforo, e a vela se recusando a ser acendida. Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos nos gastar, nós queremos nos poupar, mas meus irmãos, nós só temos essa vida, nós não temos outra vida, nós só temos essa chance para viver de tal maneira que a nossa vida seja gasta de fato por Cristo, por amor a Cristo. Então não vamos perder tempo em conhecer a nossa fé, vamos nos dedicar. E vejam, não é para conhecer para ficar aqui, é para conhecer para transformar a vida, para transformar o coração, é para ler e rezar, pedir que aquela palavra caia no nosso coração. Veja, vocês sabem que a Sagrada Escritura, ela não se, para nós católicos, a palavra de Deus não se resume à Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela está na Escritura, na tradição da igreja e no magistério da igreja. O magistério é a interpretação daquilo que está aqui na Escritura e naquilo que a igreja viveu ao longo dos séculos. Então, é palavra de Deus. Catecismo da igreja é palavra de Deus. Então, não podemos negligenciar. Quanto mais eu conheço, e aqui eu quero trazer uma expressão do Papa Bento XVI, ele diz assim: hoje nós precisamos que o credo, o creio, seja melhor conhecido, compreendido e pregado. Sobretudo, é importante que o credo seja, por assim dizer, reconhecido. Preste atenção. Conhecer de fato poderia ser somente uma operação do intelecto, conhecer. Conhecer poderia ser uma operação simplesmente da razão, da inteligência, do intelecto, enquanto que reconhecer quer significar a necessidade de descobrir a ligação profunda entre a verdade que professamos no credo e a nossa existência cotidiana. É aquilo que eu estava dizendo, fazer daquilo que eu professo na fé
no conteúdo, transformar aquilo em vida. Isso é reconhecer o credo. Então vejam, anote aí, não basta conhecer, é preciso reconhecer. Reconhecer. Então, no credo, continua o Papa, existe uma verdade que precisa nos transformar interiormente, que é luz para os passos do nosso viver, água que irriga o calor do nosso caminho e vida que vence certos desertos da vida contemporânea. Então, na profissão de fé existe vida. Então, qual que é o objetivo da fase da profissão de fé? Ao final desse período, as crianças, quem está sendo catequizado, deve reconhecer com mais profundidade a fé da igreja, aquilo que nós somos chamados a acreditar, para que as crianças possam enxergar a ação de Deus na vida da comunidade e na própria vida. Esse é o objetivo dessa fase. Quem que está trabalhando aqui com a profissão de fé? Você? Então, na quaresma agora, conclui-se a profissão de fé. O que você precisa verificar nos seus catequizandos? Se eles conseguem reconhecer com profundidade a fé da igreja. Não é saber rezar o creio simplesmente, que a gente se baseia aí, né? Então, sabe rezar o creio, então pode passar de fase. É assim, Cone? É? Sabe rezar o creio, pode passar de fase. O saber, a fórmula, é importantíssimo. Mas mais do que saber, precisa reconhecer, compreender, gente. E nós não podemos ignorar a capacidade da criança de conhecimento. Elas sabem, elas têm capacidade de conhecer. Elas têm capacidade de aprender. E nos moldes dela, ela consegue transmitir para os outros, inclusive. Outro dia, uma criança, sentou do meu lado, ela devia ter uns 9 anos de idade. E ela quis conversar comigo sobre a Bíblia. E logo eu vi que ela não era católica, Porque ela conhecia a Bíblia. Olha que pé que a gente chegou, Uma criança de 9 anos falando da Bíblia comigo, me questionando sobre Nossa Senhora, sobre os santos, e eu fui explicando para ela. Mas me chamou a atenção uma criança. Mas por quê? Certamente lá na igreja dela, ela tem quem a ensina, quem a doutrina. Conhecedora da palavra. Então veja, nós não podemos negligenciar a capacidade da criança de conhecer e de reconhecer na sua vida os sinais da fé. O que a fé faz conosco, meus irmãos e irmãs? Por que é importante conhecer a fé? Vejam, a fé, além dela nos dar a graça de abraçar a Cristo, aderir a Cristo, a fé, ela nos dá novos olhos para enxergar a realidade com os olhos de Cristo, para ver as circunstâncias com os olhos de Cristo. Uma pessoa de fé, ela não só olha para Jesus, mas ela olha para a circunstância na perspectiva de Jesus, com os olhos de Jesus. É uma participação no seu modo de ver. Então, eu quero questionar cada um de nós que estamos aqui. Como está o nosso olhar de fé? Como que você enxerga a sua vida? Você enxerga a sua vida com os olhos de Cristo? Você olha para as circunstâncias ao seu redor com o olhar de Cristo?
Você olha para o seu trabalho com o olhar de Cristo? A fé, ela nos dá uma nova visão. Ela tira esses olhos e nos dá os olhos de Cristo. Por exemplo, alguém que está enfrentando uma enfermidade, uma doença, um câncer. Uma pessoa de fé, ela olha para a sua doença e vê nela uma oportunidade para se aproximar de Jesus. Uma pessoa que não tem fé, olha para a doença como um castigo. O que eu fiz para merecer isso? É diferente, meus irmãos e minhas irmãs, a maneira de enfrentar a vida de quem tem fé de quem não tem fé. Quem não tem fé vive uma vida de lamúria, de reclamação. Mas quem tem fé sabe louvar no meio das dificuldades, agradece no meio das dificuldades. Sempre que eu vou falar disso, eu lembro da minha avó. Minha avó é uma mulher de fé. Minha avó passou por muitas dificuldades na vida, como todo ser humano, né? Ninguém é isento, né? Ninguém. Perdeu o marido cedo, de infarto, coisa muito rápida. Depois ela enfrentou um câncer, né? Todo aquele processo doloroso, quimioterapia, queda de cabelo e etc. E depois ela perdeu um filho, né? Também de infarto. Dormiu, acordou morto. Não acordou, né? Amanheceu morto, né? E no velório do meu tio, a minha avó disse algo que eu jamais vou esquecer. Ela disse assim, porque enterrar um filho, né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Mas é doloroso, né? Não é a ordem natural da vida. Natural é que os filhos enterrem seus pais, né? E no velório do meu tio, minha avó, todo mundo, né? Aquele desespero, né? Minhas tias, né? Chorando, né? Eu tenho uma tia muito expressiva, né? E chorando. Minha avó se levanta e diz assim: bom, se a Virgem Maria enterrou o filho dela, por que eu não posso enterrar o meu filho? Quem é capaz de responder dessa forma num momento de dor como esse? Uma mulher de fé. Olha para os acontecimentos com o olhar de Cristo. E isso é forjado onde, gente? Aqui, no conhecimento da fé. No conhecimento da fé. Então, que nós desejemos aqui crescer na fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas como que a fé vai crescer dentro de mim? À medida que eu a conheço e eu a abraço. Aqui eu estou indicando para vocês um caminho de crescimento na fé. Por exemplo, se eu leio na Escritura que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está no Evangelho, eu quero crescer na fé que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. O que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar esse versículo e rezar esse versículo. Jesus, eu creio que o Senhor é o caminho, mas eu tenho buscado tantos caminhos fora de Ti. Então, Jesus, me ajuda de fato a crer que Tu és o caminho. Tu és a verdade, Senhor. Eu creio nisso, mas aumenta a minha fé na verdade, que Tu és a verdade, que a verdade não é relativa, que não tem outra verdade a não ser o Senhor, que não tem outro Senhor a não ser o Senhor. Isso chama-se ato de fé, é oração, ato de fé, rezar a fé. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu quero crer que Deus é Pai,
que Ele é todo poderoso, que Ele tem o domínio dos céus, da terra, que Ele tem o domínio de tudo. Eu quero crer, Senhor, nessa verdade. À medida que nós vamos aderindo a essas verdades, irmãos e irmãs, o nosso olhar muda. O nosso olhar para as coisas mudam. Isso é uma tarefa da vida inteira. Então, a profissão de fé precisa nos levar... Qual é o objetivo da profissão de fé? Nos levar a ter o olhar de Cristo para todas as circunstâncias. Como que se traduz isso para a criança lá? É uma missão difícil, eu sei. É uma missão difícil. Mas se Deus chamou cada um de nós para isso, Ele nos capacita. Ele nos dá condições. Ele nos ajuda com seu Espírito. Se nós nos colocamos à disposição, aqui não é a quantidade de conhecimento que vai garantir que a minha catequese seja eficaz nesse sentido. Veja, o conhecimento ele é importante, e se você tem capacidade intelectual para crescer no conhecimento e não cresce, você está pecando por isso. Agora, se você é uma pessoa mais simples, é uma catequista mais simples, que tem dificuldade com a leitura, tem dificuldade de compreensão, Deus vai usar da sua disposição, daquilo que você tem. O que você tem? 5 pães e 2 peixes? Então me dê os seus 5 pães e 2 peixes, que Jesus vai multiplicar os seus 5 pães e os 2 peixes, para traduzir esse conteúdo na linguagem daquelas crianças. Se nós nos colocamos à disposição, Deus pode trabalhar através de nós. Então, essa fase, ela é encerrada com o rito do creio, a ser celebrado no 4º domingo do tempo da quaresma do ano seguinte, após o ingresso naquela fase. Vocês têm esse folheto, Quem não veio ontem, amanhã a Cone pode entregar, quem não veio ontem. E isso está descrito aí, Catecumenato, profissão de fé. Essa fase é encerrada com o rito do creio, a ser celebrado no 4º domingo da quaresma do ano seguinte, após o ingresso naquela fase. Está claro essa fase? Claríssimo? Entendemos o que se espera da criança no final dessa fase? É isso. Que ela tenha um olhar de fé para as circunstâncias da sua vida. Agora, existem mais 2 elementos essenciais pelos quais nós podemos transmitir a fé. O primeiro é a oração do Pai Nosso. Então veja, encerrou-se lá no 4º domingo da quaresma, nós vamos começar a segunda fase do catecumenato. É a fase do Pai Nosso e mandamentos. Então nós vamos ter mais um ano para mergulhar na oração do Pai Nosso e nos 10 mandamentos. O que é importante considerar a respeito da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, nela o cristão aprende a partilhar a própria experiência espiritual de Cristo e começa a ver com os olhos dele. Pelo Pai Nosso, nós manifestamos a nossa relação viva e pessoal com Deus, Deus vivo e verdadeiro. Então aqui nós vamos ensinar as crianças, os catequizandos, o caminho da oração. O caminho da oração. E para ensinar o caminho da oração, qual que é a oração proposta? Qual que é a oração mais perfeita? A oração do Pai Nosso. A primeira experiência que nós somos chamados a fazer com a oração do Pai Nosso é a experiência da filiação divina. Vejam, quando nós vamos começar a ensinar o Pai Nosso, que provavelmente eles já sabem rezar,
mas não sabem o significado de cada expressão. Rezam, conhecem, mas não reconhecem. É aquele mesmo princípio lá do creio vale aqui. Conhece, mas não reconhece. O que nós estamos querendo promover no coração dos catequizandos? O sentimento de filiação divina. Nós somos todos filhos amados de Deus. E é assim que nós devemos nos relacionar com Ele, como um filho se relaciona com o pai. Aqui nós vamos poder ter a oportunidade de tirar da cabeça da criança aquela imagem de Deus, de um Deus que talvez lhe foi passado, que castiga, né? Porque em casa é assim que fala, né? Não faz isso porque Deus castiga, né? Olha a imagem que nós colocamos na cabeça das crianças a respeito de Deus, como se Deus fosse alguém mau, né? E elas podem vir com essa impressão, não que como se Deus fosse alguém mau, mas com um certo temor de Deus, um medo de Deus, de se aproximar de Deus. Onde que nós vamos quebrar isso? Aqui, na oração do Pai Nosso. Olha, nós somos chamados a nos aproximar de Deus como um filho se aproxima do Pai. E aqui a gente pode encontrar outro problema. Porque nós vivemos numa geração sem pai. A experiência da paternidade nos nossos tempos não tem sido uma experiência positiva. Pais ausentes, pais em casa, mas ausentes. Em alguns casos violento, em alguns casos no vício do alcoolismo. Então, como que aquela criança chega? Que imagem de pai ela tem? Olha a tarefa do catequista. Conseguem compreender? Olha a tarefa do catequista. Que imagem de pai aquela criança, aquele catequizando, traz para a catequese? A nossa tarefa é fazer com que ela faça essa ressignificação. Porque o Deus Pai é totalmente diferente da paternidade dos pais do nosso tempo. O Pai do céu é diferente do seu pai. E pode ser que ele traga uma experiência positiva da paternidade, né? Pode ser que ele venha com a experiência positiva. E aí o nosso trabalho já está metade feito, né? Nós vamos ter menos dificuldade de trabalhar essa imagem de Deus Pai na vida daquela criança. Então, no Pai Nosso, quando vamos meditar no Pai Nosso, que é a síntese de todo o Evangelho, que é a oração mais perfeita, nós estamos querendo promover nas crianças o sentimento de filhos. Filhos. Nós somos filhos de Deus. Essa identidade de filho de Deus precisa ficar muito clara na cabeça das crianças. Você é filho de Deus, filha de Deus, recebeu no batismo essa filiação, e é assim que nós devemos nos relacionar com Ele. Pai nosso que estais nos céus. Os 7 pedidos do Pai Nosso. Então, nós vamos poder refletir e rezar com eles os 7 pedidos, cada dia dedicado, né? Cada encontro dedicado a uma expressão do Pai Nosso. E aí você tem que usar da sua criatividade, preparar aquele encontro. O que significa Pai Nosso que estais nos céus? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Gente, está explicado aqui, parte por parte. Leiam. Está explicado. Parte por parte do Pai Nosso. Procuremos mergulhar na oração cristã, nessa oração cristã. O que significa cada parte? Mas livrai-nos do mal. Amém. O que é livrai-nos do mal? Que mal é esse? É importante conhecer, é importante saber e reconhecer na própria vida. Pai Nosso e mandamentos. Sobre o Pai Nosso, está claro?
O que se espera da criança depois que termina de refletir sobre o Pai Nosso? Um sentimento filial. Que elas se experimentem ser filhos e filhas de Deus. E por último, o Decálogo, os 10 mandamentos. Nós poderíamos aqui ficar falando sobre os 10 mandamentos, né? Ter uma semana catequética só sobre os 10 mandamentos, né? Mas o que é importante nós demonstrarmos ao transmitir os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles são vistos muitas vezes por uma ótica negativa, como se fossem leis a nos amarrar em Deus, a nos prender em Deus. É tarefa nossa mostrar que os mandamentos são, na verdade, uma ação da misericórdia de Deus que nos aponta o caminho a ser seguido. Veja o caminho que nós estamos fazendo. Pré-catecumenato, querigma, fizemos a experiência de Jesus, conhecemos Jesus, nos encontramos com Ele. Depois de encontrar Jesus, agora eu vou conhecer a fé nesse Jesus, os elementos da fé nesse Jesus que eu conheci, profissão de fé. Depois eu vou aprender como me relacionar com esse Jesus, a oração cristã. E agora, nos 10 mandamentos, eu vou aprender como viver para agradar esse Jesus que eu conheci, que eu vi, que eu toquei, que eu fiz a experiência. Como que Ele quer que eu viva? Qual é a sua vontade para mim? Então, os 10 mandamentos é esse caminho pelo qual Deus nos aponta a verdade. Deus nos aponta a verdade. É um caminho de gratidão, é uma resposta de amor. Os 10 mandamentos são uma resposta de amor que nós, os homens e as mulheres, oferecemos a Deus. Nós o conhecemos, Ele entrou na nossa vida e agora nós queremos responder vivendo de uma maneira que o agrada. Então, se trata aqui da vida em Cristo, da vida em Cristo. E aqui eu trago uma palavra de São João Paulo II. Hoje, como sempre, prestem atenção nisso daqui. Hoje, como sempre, os mandamentos são o único futuro da família humana. O único futuro da família humana. Porque nos 10 mandamentos, irmãos e irmãs, está o resumo dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Para com o próximo. Então, eles não são do passado. Eles não são do passado. Os 10 mandamentos é palavra de Deus e a palavra de Deus não passa. É a mesma ontem, hoje e sempre. E sempre. Então, não podemos negligenciá-los. E aqui, não basta sabê-los de cor. Não vou nem perguntar se nós sabemos de cor. Não é nem sabê-los de cor, mas vivê-los. Vivê-los de cor. Decor aqui, não no sentido pejorativo que a palavra decorar assumiu nos nossos tempos. Viver decor é viver do coração. Decor é isso, né? Decorar é isso. É trazer para o coração. Impregnar no coração. Então, conhecer os mandamentos e impregná-los na nossa vida. O Papa João Paulo II continua dizendo: eles salvam o ser humano
da força destruidora do egoísmo, do ódio e da mentira. Os 10 mandamentos é um caminho de salvação dos falsos deuses, das superstições, das falsas religiões. Está aqui no primeiro mandamento. Tudo que a fé condena, que é contrário à nossa fé católica, está aqui. Então, nós não podemos negligenciar esse caminho de salvação, que são os 10 mandamentos. Precisamos conhecê-los, precisamos vivê-los. O Papa continua dizendo: eles não estão condicionados pelo tempo, neles estão expressos os deveres fundamentais do ser humano perante Deus e o próximo. São válidos para todos os tempos e lugares. Para todos os tempos e lugares. E se os 10 mandamentos, eles se encontram na vida de alguém que se encontrou com Cristo, eles não são um peso. Eles não são um peso. Eles se tornam um caminho de liberdade. Para todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Gente, esse é o principal mandamento. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Amamos? Ainda não, né? Eu bato no meu peito, né? Senhor, eu não te amo ainda acima de todas as coisas. Eu amo a mim mesmo. Eu quero satisfazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então buscar crescer nesse amor. Honrar pai e mãe, o 4º mandamento. Para as crianças esse é o mandamento, né, que mais lhes pega, vamos dizer assim. O que é honrar o pai, honrar a mãe? Não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade. Esse foi esquecido, faz tempo. Completamente esquecido. E continua sendo uma agressão a Deus. Mas vejam, não adianta eu chegar com os 10 mandamentos no coração de uma pessoa que não fez a experiência de Deus. Vocês estão entendendo a lógica do processo? Se a pessoa ela faz a experiência de Deus, ela por si mesma vai querer viver os 10 mandamentos. Ninguém vai precisar chegar a falar para ela quais são. Então, não abandonemos essa verdade da nossa fé. Não podemos desprezar os 10 mandamentos. Então, essa segunda fase do catecumenato, Pai Nosso e Mandamentos, ao final dela, está lá. Essa fase é encerrada com o rito da entrega da oração dos Senhores e dos Mandamentos, a ser celebrado no 3º domingo da quaresma do ano seguinte, após o ingresso do catequizando naquela fase. Então, no 3º domingo da quaresma, celebra-se o rito da oração do Senhor e dos mandamentos. O que se espera da criança no encerramento dessa fase? Que elas conheçam e reconheçam o Pai Nosso, conheçam e reconheçam os 10 mandamentos. Lembram do que é conhecer e reconhecer? Reconhecer é aplicar na vida. Catequese é fé e vida. Traduzir na vida aquilo que eu conheci. Então é isso que se espera dos catequizandos nessa fase. Está claro?
Alguma pergunta? Não? Então, eu concluo, essa formação de hoje, lembrando esses passos que nós acabamos de fazer. Nós vimos ontem o pré-catecumenato, o querigma. Hoje nós vimos o catecumenato e duas fases dele. A primeira fase da profissão de fé, a segunda fase, Pai Nosso e Mandamentos, e amanhã nós vamos ver sobre os sacramentos. E aí vamos ver sacramento por sacramento e o que se espera de cada catequizando na compreensão de cada um deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.